Olá pessoal, nosso assunto hoje é o uso de problemas como técnica de aprendizagem, ou aprendizagem baseada em problemas, o tradicional PBL. O PBL ele foi criado na década de 60 nas escolas de medicina do Canadá. E ele foi inspirado nos estudos de caso que já existiam na Universidade de Harvard. Então, a partir do estudo de caso, que é uma aprendizagem baseada em situações reais, eles adaptaram e criaram uma nova técnica que se chamou Problem Based Learning, PBL, ou aprendizagem baseada em problemas. Como eu falei, é uma adaptação do estudo de caso, mas tem algumas diferenças que a gente já abordou num vídeo anterior aqui do canal. O PBL, o estudo de caso, e o PJBL, aprendizagem por projetos, eles são colocados dentro de uma classificação que são aprendizagem baseadas em situações reais. Então você usa problemas reais como técnica de motivação e técnica de aprendizagem. É isso que a gente vai tratar hoje. O PBL ele pode ser usado como um eixo do curso, então vários cursos, principalmente na área de saúde, eles usam o PBL no curso inteiro, então todo o curso é estruturado e pensado em cima de problemas, que obviamente tem que ter uma conexão entre eles na elaboração, entre os assuntos abordados, entre os conhecimentos que são desenvolvidos, então tem toda uma preparação para que esses problemas sejam levados aos alunos. Também você pode utilizar o problema de forma isolada. Você tem lá a sua disciplina e de repente você usa um problema como técnica para reforçar um assunto, para colocar um assunto novo. Isso depende muito de como você planeja e de como você coloca a situação. Então, por isso, a elaboração do problema, a redação do problema do PBL, ela é muito importante, porque se ela for o eixo estrutural do curso ou não, nos dois casos ela precisa levar à aprendizagem e o professor, de novo, a gente sempre comenta isso, o professor precisa ter muito claros os objetivos, os conhecimentos que ele quer desenvolver, as competências que ele quer desenvolver, e ele precisa elaborar o problema a partir desses objetivos. Redigir o problema, redigir questões de problema a partir desses objetivos. Uma das competências profissionais hoje em qualquer área que se coloca é a capacidade que o profissional tem que ter de resolver problemas. E, obviamente, o PBL está muito adequado a isso, essa capacidade de solução de problemas. Se a gente fosse olhar dentro da taxonomia de Bloom, o PBL ele foi pensado principalmente para trabalhar a compreensão e a aplicação dos problemas. Então, quando você vai olhar nos objetivos pedagógicos, você vai olhar para a taxonomia de Bloom, você tem que saber que o PBL é principalmente voltado a essas duas fases. E também, dependendo de como o professor elabora o problema, elabora as questões, elabora a condução da atividade, a gente pode atingir os níveis de análise e de avaliação. Isso depende de como o professor vai querer situar, embora, como eu falei, a técnica ela foi pensada principalmente na compreensão e na aplicação prática daqueles conhecimentos. Então, ela está colocada aí. Quais são as principais competências que o aluno desenvolve quando o professor trabalha essa técnica? Primeiro, firmar os conceitos básicos. Então, aqueles conceitos fundamentais, aqueles conceitos mais importantes na construção do conhecimento, eles vão ficar muito firmes. Por quê? Porque o aluno vai buscar esses conhecimentos e ele vai entender a aplicação do conhecimento. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto de colaboração, porque dentro da técnica existe uma discussão, existe uma troca de opinião, existe uma troca de conhecimentos, então a aprendizagem ela passa a ser também colaborativa dentro dessa técnica.
Outra coisa é que o aluno acaba desenvolvendo o raciocínio lógico e a sua capacidade de argumentação, porque dentro desse processo de discutir, ele tem que expor, ele tem que argumentar e ele tem que argumentar logicamente. E com isso, por consequência, ele acaba compreendendo melhor o método científico, a argumentação científica, a exposição dos fatos, a análise dos fatos e a análise das propostas para resolver aquele determinado problema. Algumas pesquisas avaliaram, compararam turmas que tinham a formação baseada no PBL exclusivamente, junto com outras turmas que tinham a abordagem tradicional, vamos dizer assim. E o que se notou depois de um certo tempo? Bom, primeiro que a construção, a evolução dos assuntos abordados, ela é mais lenta no PBL, porque o aluno precisa buscar, ele precisa da assessoria do professor, então essa construção ela é um pouco mais lenta do que, por exemplo, quando o professor expõe o fato. Então, você tem uma lentidão maior no PBL. Porém, ela é compensado por duas coisas. Primeiro, os conceitos ficam muito mais sólidos para o aluno, então o aluno ele tem o conceito muito mais bem formado, muito mais bem elaborado para ele, e também a retenção é maior, ou seja, depois de um certo tempo, quando você vai testar de novo aquele conhecimento, o que o aluno lembra quando ele trabalhou com PBL é muito mais do que o aluno lembra quando ele assistiu a uma aula expositiva. Então, na aula expositiva, o aluno é mais rápido, ele tem mais conceitos num determinado período de tempo, porém, logo depois, ele vai esquecer aqueles conceitos muito mais facilmente. E outra coisa que os alunos que trabalham com PBL têm é uma maior facilidade de conectar aquele conhecimento com a sua aplicação. Exatamente porque o problema está sempre muito voltado a uma situação real, a uma situação profissional, a uma aplicação daquele conhecimento. Então você parte da aplicação para estabelecer o conceito, e o conceito fica muito mais firme quando você trabalha com o PBL. Então o professor, quando ele vai elaborar um problema, ele tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, a descrição que o professor vai fazer do problema, ela tem que ser muito clara, muito concisa, com as informações necessárias, com as informações pertinentes. Ela tem que ser um problema realista, ele não precisa ser um problema real, mas ele tem que ser realista, ele tem que ser possível e ele tem que ser ao mesmo tempo interessante, estimulante, para que o aluno queira resolver aquele problema. Uma boa parte do sucesso da aplicação da técnica está na maneira como o professor escolhe e redige o problema. Outra questão importante é que o problema tem que estar adequado ao nível de conhecimento dos alunos. Então, obviamente, um aluno que tem pouco conhecimento, ele vai ter que ter um problema mais simples, que vai exigir conceitos mais simples. Mas na medida que você vai trabalhando, o aluno vai evoluindo, você pode colocar coisas mais complexas. Então, três coisas: a redação, o caso de interesse, o caso realista e um caso que seja factível e que exija do aluno um conhecimento, mas que não exija além daquilo que ele está naquele momento. Bom, e quais são as vantagens para o aluno? O que o aluno ganha com isso? Bom, primeiro, ele ganha motivação e interesse. Quando o problema está bem estruturado, ele se interessa em querer resolver. E a partir daí ele vai buscar o conhecimento. Ele vai buscar, eu preciso saber isso, eu preciso aprender isso para resolver esse problema. Então, essa busca de conhecimento é que exatamente torna aquele conhecimento mais firme, mais sólido e mais apropriado pelo aluno, né? Segundo aspecto é que o PBL melhora a leitura e a interpretação de dados, de informação, porque o aluno vai ler o problema, normalmente ele é apresentado de forma escrita, então existe a leitura, existe a interpretação. Então, ao longo do tempo, a aplicação da técnica também ajuda na melhora da leitura e da interpretação do aluno daquelas informações que são relevantes. Outra coisa importante é que quando o problema é aberto, ou seja, quando você não dá uma única solução, não é uma coisa que exige uma única solução, mas exige possibilidades, o aluno começa a explorar essas possibilidades.
né? Isso que a gente chama de problema aberto. Às vezes um problema tem mais de uma solução, tem mais de uma abordagem. Então essa diferença, essa abertura de abordagens para poder fazer com que o aluno discuta também ajuda muito na sua capacidade de argumentação e na sua capacidade de construção do próprio conhecimento. E o último aspecto é o fato de que ele integra conhecimentos de várias áreas. Por quê? Quando você trabalha com aplicação, você não exige só o conhecimento de uma área ou de outra área, e sim você consegue facilmente integrar os conhecimentos de várias áreas. Bom, o que o professor tem que pensar na hora que ele está elaborando um problema, redigindo um problema? Primeiro é o conteúdo. O que eu quero abordar, que assuntos eu quero tratar, que conhecimentos eu quero desenvolver. A partir daí é que ele pensa no conteúdo que ele vai abordar no seu problema. Segundo lugar, ele vai pensar no contexto, ou seja, na aplicação. Aquilo, como eu falei já, tem que ser factível. Então ele tem que situar aquele problema dentro de um contexto. Depois ele tem que propiciar que o aluno consiga fazer conexões com os conhecimentos que ele já tem e os conhecimentos que ele vai precisar adquirir ou aprofundar para que ele resolva aquele problema. Então, retomando, primeiro, o conteúdo, segundo, o contexto, terceiro, a conexão. Depois o aluno vai trabalhar a questão da pesquisa, ou seja, ele vai buscar o conhecimento, ele vai pesquisar a solução, ele vai pesquisar o problema, então ele vai trabalhar a questão da pesquisa, a questão da argumentação, de novo, o problema tem que ser aberto, então ele tem que permitir que o aluno argumente, que o aluno discuta, e por fim, a reflexão, que ele vai pensar e elaborar toda aquela solução. Então, naquele debate entre os alunos, ele vai refletir, e os alunos em conjunto é que vão, através dessa reflexão, os alunos em conjunto é que vão mostrar o resultado, a solução desse problema. Então, esse é o aspecto da reflexão que acontece aí. Bom, então, na estruturação de um problema. Primeira coisa, o problema normalmente tem um título, não é necessário, mas o professor pode colocar um título que atraia o interesse dos alunos, bastante cuidado com esse título para não ficar fora, para não ficar uma coisa que dá interpretações diferentes, mas um título que direcione aquilo, mas isso é opcional, o título. Depois, o conteúdo, né, o enunciado do problema, o que está acontecendo, então tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, né, de contexto, de conteúdo e tal, né, então o enunciado do problema. E o professor também pode colocar algumas questões, fazer algumas perguntas, até para direcionar um pouco o início da atividade, o professor coloca algumas questões, algumas perguntas, para que o aluno comece a pensar a partir daí. Então essas questões, elas servem como gatilho para o início da reflexão do aluno, para o início da pesquisa do aluno. Então ele vai abordar as questões. Depois, o professor pode também colocar algumas dicas para os alunos. Olha, procurem aquele assunto, procure aquele outro assunto, vá buscar conhecimento nesse livro, naquele outro livro. Então o professor pode dar algumas diretrizes para os alunos de que caminho eles podem tomar, algumas dicas para ele tomar. No caso, muitas vezes acontece de um professor elaborar o problema e outro professor aplicar o problema. Então, nesse caso, aí o professor que elabora tem que ter também algumas instruções, né, para o aplicador do problema, para a pessoa que vai aplicar o problema, para que ela também saiba conduzir o problema de maneira adequada. Então, bom, o professor elaborou o problema, está muito bem contextualizado, as questões estão muito bem feitas. Como é que ele aplica? Como é que é a dinâmica da aula do PBL? Bom, então no primeiro momento o professor junta a turma toda e expõe o problema. E faz uma rápida explicação do que ele quer, das perguntas, faz uma leitura rápida e, no caso de turmas pequenas, ele faz uma discussão com a turma toda. Turma de 10, 15 alunos, ele faz uma discussão com a turma. Se você tiver uma turma muito grande, você divide em grupos de 7, 8 alunos cada um, porque precisa ter um bom número para dar diversidade de ideias, para poder ter uma discussão. Você divide em grupos e os grupos vão discutir. Bom, o que eu preciso saber? Eu preciso aprender isso, eu preciso rever tal assunto. Olha, está faltando tal informação, vamos buscar informação daqui. Então, essa é a segunda etapa, uma discussão daquele problema em pequenos grupos.
Na terceira etapa, ela é individual. Então, cada aluno vai buscar a solução. A partir daquelas perguntas, daquelas questões, daqueles assuntos que os alunos levantaram na discussão, eles vão individualmente buscar as soluções das perguntas, buscar as respostas daquelas perguntas. Depois, no quarto momento, o professor reúne a turma de novo e faz uma discussão com a turma toda. O que vocês já descobriram? O que vocês já levantaram? O que ficou de dúvida com relação a assuntos? O que ficou de informações faltando? Porque muitas vezes isso pode ser uma estratégia. No primeiro texto, o professor não dá todas as informações. E aí, nesse momento, o aluno fala: professor, eu ainda preciso de tal informação, tal informação, tal informação. Então, o professor tem que saber que aquela informação é importante, e aí, a partir do pedido do aluno, ele vai fornecer. Bom, então, tem esse dado, essa informação. E aí, esse ciclo volta, os grupos voltam a discutir, volta a ter um estudo individual, volta a ter uma discussão coletiva e na última etapa os alunos vão apresentar a solução. Então esse ciclo pode acontecer 2 ou 3 vezes, não mais do que isso, né? Então, apresentado o problema, os alunos discutem, estudam, voltam a discutir, o professor apresenta mais dados, mais informações. Eventualmente o professor dá uma aula expositiva sobre um assunto que os alunos não conseguiram entender, volta a discussão, volta a pesquisa, volta a discussão no grupo grande, e aí os alunos têm que dar a solução final, e o professor obviamente vai fazer, no final, ele vai fazer uma explicação, vai fazer uma avaliação, vai comentar a respeito da participação. Então, é uma dinâmica que pode acontecer numa única aula, normalmente ela acontece em 2 aulas, então uma das coisas que a gente já abordou aqui anteriormente, né? O PBL é uma técnica curta, vamos dizer assim, a aplicação de um problema, ela demora normalmente 2 aulas ou 3 no máximo. Dá para fazer esse ciclo todo em uma aula, mas normalmente você faz essa parte do estudo individual e volta numa segunda aula para ter a conclusão, ou numa terceira aula para ter a conclusão, nunca mais do que isso. Então esse ciclo ele acontece 2 ou 3 vezes, né? No mínimo 2, no máximo 3, podendo acontecer todo numa única aula, ou normalmente em 2 aulas, eventualmente em 3 aulas. E aí o professor vai ter os aspectos da avaliação. A avaliação, ele pode tomar em conta uma avaliação da participação do aluno e uma avaliação do conhecimento que ele demonstrou, da capacidade dele de realimentar. Por isso, a técnica, normalmente, em turmas muito grandes, embora ela funcione, ela não permite esse tipo de avaliação, porque o professor, numa turma muito grande, não consegue ver a capacidade de argumentação de todos os alunos, a participação de todos eles, então ele tem que procurar avaliar de uma outra maneira, né? Então ele tem que avaliar normalmente por uma prova, ou colocando uma outra questão para que ele responda individualmente. Enfim, o professor vai, depois desse ciclo, fazer uma avaliação. E por essa avaliação ele vai perceber o quanto os alunos aprenderam. Bom, então essa é uma técnica difícil de ser aplicada porque ela exige uma elaboração grande, ela exige uma atenção muito grande, ela exige uma presença do professor para que o aluno não desvie do assunto, não construa conceitos errados. Então ela é uma técnica difícil de ser aplicada, mas como eu falei, os resultados em termos de aprendizagem são muito grandes e são muito bons, e também, como as pesquisas já mostraram, são conhecimentos que vão ficar, ok? Então, esse era o assunto de hoje. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, de dar o seu joinha e de compartilhar com os amigos. A gente se vê por aí, tchauzinho, até a próxima. Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.